Sob gritos de dois grupos de manifestantes, um favorável e um contra, o governador cassado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, deixou na tarde desta segunda-feira o prédio da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde estava em prisão preventiva desde o dia 11 de fevereiro, acusado de tentativa de obstruir a justiça. Arruda foi liberado após a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça revogar a sua prisão. Os ministros entenderam que não há mais necessidade da prisão porque o ex-governador não teria mais como atrapalhar as investigações do suposto mensalão em Brasília. O parlamentar estava preso, acusado de tentar subornar uma das testemunhas da Operação Caixa de Pandora da Polícia Federal, que desmontou o suposto esquema de arrecadação e distribuição de propina a integrantes do alto escalão do governo do Distrito Federal e empresários. Anteriormente, ele havia sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral por infidelidade partidária. Arruda deixou o Democratas em dezembro, depois da revelação do suposto esquema de corrupção. Ele não recorreu da cassação e aceitou a perda da cadeira de governador. Acompanhe mais notícias políticas com João Carlos. Ok, hora de falar de política no RBC Notícias. E o presidente nacional do PPS, Roberto Freire, divulgou nota de repúdio à afirmação da pré-candidata do PT, Dilma Rousseff, sobre exilados políticos durante a ditadura. No sábado, ela disse que não tinha medo da luta e não fugia. A declaração foi encarada como uma crítica ao candidato José Serra do PSDB, exilado político na época. Em nota, Freire compara a declaração de Dilma ao general Leônidas Pires Gonçalves, que chefiou o DOI, CODE, durante a ditadura. Em seu Twitter, Dilma deu explicações sobre a declaração. Segundo ela, o exílio significou a diferença entre a vida e a morte para alguns brasileiros. Querer dizer que eu só critiquei só significa má fé, afirmou Dilma. E, por falar em Twitter, ela estreou ontem e já tem 10 mil seguidores. Marina Silva, do PV, estreou no dia 4 de fevereiro e já tem 20 mil que o acompanham no Twitter. Entre os candidatos, Serra é o campeão, com 200 mil seguidores. Ciro Gomes, que ainda não sabe seu futuro político, tem 11 mil seguidores. Alheio aos favoritos da disputa pela sucessão presidencial, Plínio Arruda Sampaio, de 79 anos, um dos fundadores do PT, foi lançado sábado pelo PSOL, candidato à presidência da República. Em entrevista concedida ontem para a Rádio Jovem Pan, José Serra, do PFDB, disse que não esconde o ex-presidente tucano Fernando Henrique Cardoso. Serra também alfinetou a pré-candidata Dilma Rousseff e o presidente Lula, multados pelo TSE na semana passada. Ele também falou aí sobre o exílio, essa briga, essa confusão envolvendo a Dilma Rousseff, e nós ouvimos aí a reportagem Jovem Pan, matéria exibida ontem, na segunda-feira. Eu não encarei como uma ofensa pessoal. E achei curioso, porque o Brizola, que era o chefe da Dilma, né, durante tantos anos, porque ela era do partido dele, foi a maior parte do tempo do partido dele, foi exilado. Miguel Arraes foi exilado. Muita gente boa, importante, que não tinha condição de ficar no Brasil. O próprio Marco Aurélio, que é chefe do programa da Dilma, programa de governo, também saiu do Brasil. E vou te dizer, muita gente lá fora continua dando a contra o regime autoritário, contra a ditadura aqui. Eu próprio, você lembra, conviveu com você, eu creio, num período, o Almino Afonso, o Plínio de Arruda Sampaio, que hoje, aliás, vai ser candidato a presidente da República pelo PSOL, né? Enfim, foram milhares e milhares de pessoas perseguidas, né? Que aqui teriam sofrido ou a morte ou a prisão, ou as duas coisas, né? Então eu acho que foi se você quiser, um escorregão. Eu não me senti pessoalmente agredido. Ok, e essa matéria está disponível no site da Jovem Pan online. Com o assunto Ciro pendente, o Planalto afaga o PSB em todos os estados brasileiros. Em Brasília, tudo caminha para Agnello Queiroz, do PT, ceder uma vaga no Senado na chapa a Rodrigo Hollenberg. Na Paraíba, a promessa de neutralidade de Lula diante da disputa entre Ricardo Coutinho, do PSB, e o atual governador José Maranhão, do PMDB. Candidata à reeleição no Maranhão, Rosiana Sarney, do PMDB, insiste em obter apoio do PT no estado. Ela pretende entregar mais cargos no governo. Tudo na expectativa de que ainda seja possível reverter o placar entre os petistas. Hoje, favorável a apoiar Flávio Dino, do PCdoB. Ok, falamos de política em especial nesta terça-feira para o RBC Notícias.
plenário da Câmara deve começar a votar nesta terça-feira a medida provisória de reajuste do valor das aposentadorias acima de um salário mínimo pagas pela Previdência Social, sem a segurança de vitória para o governo. O líder do governo na Câmara, Cândido Vacaressa, do PT, relator da MP, reafirmou que o limite para um acordo com os partidos da base é aumentar o índice de correção de 6,14% para 7%. Caso os aliados não fechem a posição favorável a este percentual e declararem voto a índice maior, Vacaressa afirmou que colocará em votação a proposta original do governo, de 6,14% para as aposentadorias acima de um salário mínimo. 3 índices entrarão em disputa na votação, resultado da soma da reposição da inflação mais a variação do Produto Interno Bruto de 2008. Os automóveis devem ficar em média 7,8% mais caros neste ano, como reflexo do reajuste dos preços do minério de ferro e do carvão mineral, segundo projeção de Otávio de Barros, diretor de Estudos e Pesquisas Econômicas do Bradesco. Isso porque o encarecimento desses produtos vai provocar um impacto nos preços do aço, que responde pela maior parte de peso dos veículos. Nas contas do economista, os produtos siderúrgicos devem ficar entre 22% e 25% mais caros. No início do mês, as mineradoras anunciaram um aumento de até 90% no minério, o que suscitou críticas de diversos setores industriais. A Bovespa fechou em queda de 1,12%, a Nasdaq teve alta de 0,16% e o Dow Jones apresentou aumento de 0,08%. O dólar comercial registrou redução de 1,01%, cotado a R$ 1,757 para a compra e R$ 1,759 para a venda, e o euro caiu 1,05%, atingindo R$ 2,389. E daqui a pouco, a Justiça diz que pedreiro que matou 6 adolescentes em Lusiânia teve avaliação psicológica. Fique com imagens de Porto Alegre.